Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 3 de maio de 2026. No cenário internacional, o FONC, comitê responsável pela política monetária dos Estados Unidos, manteve a taxa básica de juros entre 13,50% e 3,75% ao ano, conforme o esperado pelo mercado. Particularmente, eu entendo que a decisão trouxe um caráter mais rock, mais duro. Em primeiro lugar, pela discordância formal de 3 membros com relação à inclusão do chamado viés de corte dos juros no comunicado, e em segundo lugar, na sua tradicional coletiva de imprensa, o presidente do Fed, Jerome Powell, embora tenha reconhecido que a política monetária encontra-se bem posicionada para fazer frente às adversidades características do atual panorama, manifestou preocupação a respeito do atingimento dos objetivos do Fed, o chamado mandato dual. Por um lado, a inflação está se afastando da meta de 2% e existe o reconhecimento de que os preços de energia podem estar começando a contaminar o chamado núcleo de inflação, ou seja, segmentos menos voláteis dentro tanto da indústria como também dos serviços. Essa visão gera uma contraposição em relação ao que nós tínhamos até então, ou seja, a visão de que os preços estavam convergindo para a meta de 2%, ainda que de maneira bastante lenta. Com relação ao outro vetor do mandato dual, o entendimento é de que existem sinais crescentes de estabilização do mercado de trabalho, em contraposição aos riscos que até então eram verificados a respeito de uma parada abrupta do emprego, ou seja, algo que poderia acontecer e que gerava um certo desconforto aí com relação então ao Fed. De uma maneira geral, pessoal, o que me parece é que a régua está bem mais elevada com relação então a eventuais cortes adicionais de juros nos Estados Unidos, mesmo que nós tenhamos aí um cenário de consolidação de fim da guerra no Oriente Médio. Então, vamos aguardar para ver os próximos desdobramentos. Aqui no Brasil, o Copom, o Comitê de Política Monetária, reduziu a taxa básica de juros de 14,75% para 14,50% ao ano, dentro do esperado pelo mercado, a despeito de várias questões mais rock, mais duras, presentes no comunicado. Em primeiro lugar, o exercício preditivo para o IPCA, 18 meses à frente, dentro do chamado horizonte relevante da política monetária, o que coincide com o quarto trimestre de 2027, subiu de 3,3% para 3,5%, sendo que boa parte do mercado aguardava 3,4%. E em segundo lugar, dentro do balanço de riscos para o IPCA, mais especificamente dos riscos de alta, a questão envolvendo a possibilidade de efeitos secundários da guerra no Oriente Médio, ou seja, do encarecimento dos custos com os insumos reverberarem sobre o comportamento e as expectativas dos agentes econômicos, deflagrando aí uma espiral preço-salário negativa. Isso já está de alguma forma aparecendo eventualmente nas projeções mais longas para o IPCA, ou seja, 2028 adiante. Então esse seria um risco algo que inclusive nós já temos verificado de alguma forma se analisarmos, por exemplo, o comportamento recente do relatório Focus. E em terceiro lugar, com relação a esse ciclo de calibração da taxa Selic, a discussão envolvendo não só a velocidade, a intensidade dos cortes, como também da sua extensão. No meu entendimento, sugerindo que esse movimento de queda, essa tendência declinante, pode terminar antes em relação ao entendimento anterior da reunião ali que foi realizada no mês de março. Então, temos uma série de desafios presentes e, mesmo assim,
considerando o último parágrafo, ou seja, aquele que costuma dar uma sinalização a respeito do que nós podemos esperar para o futuro, o texto foi mantido mesmo em relação à decisão de março, o que me leva a crer que, pelo menos por hora, pelo menos nesse curto prazo, esse ciclo, esse movimento de queda da taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual deve continuar na reunião de junho do Copom, do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.